Amada Igreja do Senhor, graça e paz, é com alegria que nós nos reunimos na presença do nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem sido tudo para nós. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão, pela tua vida, minha irmã, pela vida de todos os nossos visitantes. E quero dizer mais, que Deus tem grandes bênçãos para nós. Então vamos estar atentos à palavra de Deus? Eu quero estar trazendo um breve texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 8, do versículo 23 ao versículo 27, que diz assim a palavra de Deus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus. Até nós ficamos maravilhados, querido, com esta palavra. Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este homem não é outro senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema que eu dei para essa ministração de hoje diz assim: Jesus precisa estar no nosso barco. Amém? Glórias a Deus. Por que, amados? Porque Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. E quando ele está no barco, significa dizer que tem vitória para as nossas vidas. Porém, esse texto, ele nos faz refletir que todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida e que precisamos de Jesus. Não tem como viver esta vida, não tem como viver neste mundo sem a presença de Jesus, sem a presença do nosso Deus, porque é Ele que vai garantir a nossa vitória, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos fortalecer a cada dia diante de toda essa tempestade que nós estamos sujeitos a enfrentar na nossa caminhada do dia a dia. Haja visto que atualmente estamos passando por uma grande tempestade, que é essa epidemia, não é verdade? Mas cremos que Jesus está no nosso barco. Cremos que Jesus está garantindo a nossa vitória a cada dia. Porque a cada dia que nós vivemos na presença do nosso Deus, é um dia que nós precisamos glorificar o seu nome, é um dia que nós precisamos agradecer pelas suas ricas bênçãos. Porém, o versículo 23 do texto que nós lemos vai dizer assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então Jesus, ele entrou naquele barco porque ele estava em Cafarnaum e queria ir para Gadara, e precisava atravessar o mar da Galileia, que tem aproximadamente 10 quilômetros de extensão. E essa área ali da Galileia era uma área em que normalmente o mar ali ele ficava revolto, o vento ali soprava forte, e foi exatamente nesse momento em que Jesus e os seus discípulos estavam ali navegando para Gadara, em torno de 10 quilômetros, conforme já havia dito. E diz a palavra de Deus que os seus discípulos o seguiram. Olha como é bom quando o homem ele toma essa decisão na sua vida de seguir Jesus. Tem pessoas que seguem tantas coisas, tanta gente segue tantas religiões, e muitas das vezes não chega a lugar nenhum, não é verdade? Mas quando o homem ele toma a decisão de seguir Jesus, tudo muda. A nossa vida passa a ser uma vida muito abençoada. Louvado seja Deus por isso. E aqueles homens tomaram, então, a decisão de seguir Jesus. E seus discípulos o seguiram. Mas o versículo 24, ele vai dizer assim para nós: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande
que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Então, amados, durante a nossa caminhada, podemos estar sujeitos também a grandes tempestades, assim como está sendo ilustrado ali quando Jesus atravessava o mar da Galileia, não é? Então, todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida, às lutas, às dificuldades. Porém, a diferença de tudo isso vai estar exatamente quando Jesus está no barco. E essas tempestades, muitas das vezes, elas podem ser tão fortes a ponto de tentar roubar a nossa fé. Tentar dizer para nós que nós não vamos conseguir. Tentar dizer para nós que não vale a pena prosseguir. Tentar dizer para nós que nós não vamos chegar ao nosso objetivo. Mas, quando nós deixamos de focar na tempestade, quando nós deixamos de focar nas lutas, nas adversidades que todos nós estamos sujeitos a enfrentar, nós começamos a focar a nossa atenção em Jesus, queridos, a vitória ela virá. A vitória ela virá, porque o nosso Deus ele é poderoso para todas as coisas. E essas tempestades, todos nós vamos estar sujeitos, mais cedo ou mais tarde. Haja visto que estamos passando hoje uma grande tempestade. Porém, nunca podemos nos esquecer que Jesus, ele precisa estar no barco. Ele precisa estar no barco. Como é tão difícil, queridos, quando alguém toma a decisão de navegar sozinho nessa vida? Quantos perigos nós vamos estar sujeitos? Mas quando nós temos Jesus no barco, querido, nós podemos descansar, podemos ficar tranquilos. Mas quando Jesus não está no barco, a gente vai ficar temeroso. E aqueles homens, eles estavam no barco com Jesus, mas parece que em um dado momento, eles ali esqueceram que Jesus estava no barco. E eles ficaram aflitos. Aí que eles perceberam que Jesus ele estava ali dormindo no barco. Aí alguém fala assim, mas Jesus dormindo? Querido, porque Jesus na realidade ele tinha duas naturezas, tinha a natureza humana e a natureza divina. E ali naquele momento ele estava na condição da natureza humana. E o fato de Jesus estar dormindo, isso demonstra o quê? Demonstra que a sua natureza humana que nos proporcionou o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele morreu em substituição ao homem pecador. Quem era o homem pecador? Somos nós. Ele morreu por nós. Por isso, ele precisou vir na sua natureza humana. E como humano, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia sono, ele sentia cansaço, ele chorou. Por isso que, naquele momento, ele estava na sua condição humana. E foi o que? Foi um sacrifício perfeito por nós, a sua natureza humana. E nós glorificamos a Deus por isso. Porque hoje nós podemos colocar Jesus no nosso barco e navegar tranquilamente. Poxa, pastor, mas e as lutas, dificuldades que nós enfrentamos? Será que o Senhor não está vendo isso? Queridos, muitas das vezes essas lutas, essas dificuldades que temos passado, que estamos sujeitos a passar também, é para nós nos lembrarmos que existe um Deus que pode todas as coisas. E nós precisamos estar com a nossa vida voltada para o Senhor. A palavra de Deus, no livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então é a palavra de Deus dizendo para nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e deixar ele conduzir todas as coisas. E quando vier as tempestades, entrega-o nas mãos do Senhor, que nós vamos ficar também maravilhados, porque ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Amém? E o versículo 25 do texto que nós lemos vai dizer assim ainda: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então é muito importante entendermos
que nós precisamos e dependemos de Jesus em todas as áreas da nossa vida, querido. Não importa quem nós sejamos, se nós somos pastores, se nós somos doutores, se nós somos mestres, se nós somos presidentes, deputados, senadores, vereadores, não importa. O que importa é que nós precisamos entender que nós precisamos e dependemos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Há pessoas, queridos, que confiam em tantas coisas. A palavra de Deus diz que há homens que confiam em carros e em cavalos. Hoje há homens que confiam no seu poder aquisitivo. Há pessoas que confiam na sua posição social. Então vamos confiando em tantas coisas e vivendo na dependência dessas coisas que acabam se frustrando neste mundo. Mas quando nós depositamos a nossa vida no Senhor Jesus, conforme a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então, é a orientação da palavra de Deus. Coloca Jesus no teu barco hoje. Se Jesus não está no teu barco, coloque ele no teu barco hoje, para que você possa navegar, fazer uma viagem tranquila. Mas aí eu não vou ter tempestade. Claro que pode ter tempestade. É claro que você poderá atravessar tempestades, mas não importa. O que importa é que Jesus precisa estar no barco. Há pessoas que nos momentos das fortes tempestades recorrem a tantas coisas e tantos lugares e se esquecem de recorrer a Jesus. E é bem verdade isso, queridos. Às vezes a aflição ela é tão grande, as lutas são tão grandes, muitas pessoas pensam até desistir. Não, não vale a pena continuar. Há pessoas que começam a ir a tantos lugares, a buscar tantas pessoas. Há pessoas que pensam em recorrer a tantas coisas. Mas quando ele toma a decisão, quando ela toma a decisão de recorrer a Jesus, Jesus ele estende a mão e nos abençoa, até porque a palavra de Deus diz que ele não está com os ouvidos agravados, que não possa ouvir, nem é com a sua mão encolhida que não possa abençoar. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós glorificamos, esse é o Deus que precisa estar no barco de qualquer homem e de qualquer mulher. E os discípulos não tiveram dúvida quando aquele vento começou a soprar, quando o mar ele começou a cobrir aquele barco, eles não tiveram dúvida. Vamos despertar, vamos acordar Jesus, porque é nele que vai estar a nossa vitória. Então eles recorreram a Jesus para os salvar. Por quê? Porque se aquela situação ela permanecesse, o que iria acontecer? Certamente aquele barco poderia virar e vidas ali iam ser perdidas. E para que as vidas não sejam perdidas, é importante que Jesus esteja no barco. Glória a Deus por isso. Então o versículo 26 da palavra de Deus vai dizer assim, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E nesse texto, ou melhor, neste versículo, a palavra de Deus ali demonstra para nós a nossa fraqueza diante das lutas, diante das adversidades. E aqueles homens ficaram temerosos. Aqueles homens, eles começaram a focar naquela tempestade, naquele mar revolto. Porém, Jesus ele tem nos instruídos, através da sua palavra, para que possamos enfrentar as adversidades com bom ânimo. Com bom ânimo. A palavra de Deus no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, a palavra de Deus vai dizer assim,
Olha o que vai dizer a palavra de Deus, como é bom, no versículo 33 do livro de João, no capítulo 16. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glórias a Deus. Então, querido, nós estamos depositando a nossa confiança em quem pode todas as coisas, naquele que venceu o mundo. Então, diante das adversidades, diante das tempestades que nós podemos enfrentar, nós precisamos confiar no Senhor Jesus. E é muito interessante perceber, quando tudo vai bem, nós esquecemos até mesmo que Jesus está no barco. Já perceberam isso? Quando as coisas estão fluindo bem, tem seu emprego, tem-se a geladeira muitas das vezes cheia, não é? A saúde está predominando, às vezes a gente fica tão despercebido que não percebe que Jesus está no barco. Ou seja, nós esquecemos de o glorificar, esquecemos de agradecer, Senhor, que bom que tu está comigo, Senhor, que maravilha que tu está no nosso barco, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado, Senhor, pela minha dispensa, obrigado, Senhor, pela saúde da minha esposa, obrigado, Senhor, pela saúde do meu esposo, pela saúde dos meus filhos, obrigado, Senhor, pela saúde do meu pastor, obrigado, Senhor, pela igreja, por esta comunidade de fé abençoada, Senhor, a qual tu me inseriu, ó Pai. Senhor, que maravilha! E muitas das vezes, quando tudo vai bem, nós esquecemos também de agradecer a Deus. Porém, quando o Senhor se levanta para agir, tudo se transforma. Olha que bênção! Quando nós clamamos ao Senhor, e o Senhor ele se levanta para agir em nosso favor, tudo se transforma. Por quê? Porque o nosso Deus tem poder. Ou seja, o choro, ele se transforma em riso. A guerra, ela se transforma em paz. A enfermidade se transforma em saúde. E a morte, ela se transforma em vida. Olha que bênção. Olha que maravilha é quando nós servimos ao Senhor. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, eu vou achar aqui bem rapidinho, a palavra de Deus vai dizer assim, Isaías 43, 13. A palavra de Deus vai dizer assim, olha que benção. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus? Quem vai impedir a operação de Deus, querido? Esse Deus maravilhoso, não é? É por isso que quando o nosso Deus ele começa a agir, tudo se transforma. Até aquele vento e aquele mar, tudo se acalma. Por quê? Porque o poder está nas mãos do nosso Deus. Caminhando para o final, o versículo 27 vai dizer assim, ó, e aqueles homens se maravilharam dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? Esse homem não é outro senão Jesus. Esse homem não é outro senão aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Que homem é esse senão aquele que é o autor e consumador da nossa fé? E esse homem chama-se Jesus. Por mais que nós venhamos ter, por mais que nós venhamos buscar ter intimidade com Deus, nós sempre vamos nos surpreender ou nos maravilhar com o seu agir sobre todas as coisas. Isso é maravilhoso, queridos. Essa experiência com Deus, ela é maravilhosa. E a cada vez que nós nos aproximamos de Deus, mais maravilha nós presenciamos da parte de Deus. Mais milagres nós presenciamos da parte de Deus, mais bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas, queridos. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, irmã, você, nosso visitante, que vale a pena
ter Jesus no barco, para que você possa fazer uma viagem muito tranquila ao longo da sua vida. Quer ter uma vida abençoada e participar das maravilhas de Deus? Coloca Jesus hoje no teu barco. Se Jesus não está no teu barco, coloca ele hoje, para que você possa ter segurança, para que você possa ter alegria, para que você possa ter a esperança de um dia morar com ele nas mansões celestiais. Então, amados, não importa o vento, não importa as tempestades, não importa as lutas, não importa as adversidades que nós possamos vir a enfrentar. O que importa é que Jesus precisa estar no barco. Então essa é a tua grande oportunidade. Nós vamos estar orando nesse momento. Eu quero aproveitar e orar pela tua vida também, para que Jesus possa fazer parte dessa tua navegação. Amém? Então fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Deus, pela tua palavra, por aquilo que tu tens falado, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Pai bendito e santo, estamos, Senhor, navegando nesta vida, Senhor. Estamos em um barco, Senhor, e tu precisas estar conosco, Deus, porque quando tu está conosco, ó Pai, há segurança para cada um de nós. Há, Senhor, alegria, a esperança, Senhor, de nós chegarmos no porto seguro, Pai. Sabemos, ó Pai, que vamos estar sujeitos a enfrentar grandes tempestades para tentar roubar a nossa fé, para tentar nos desanimar, para tentar nos dizer, Senhor, que nós não vamos chegar. Mas quando Jesus ele está no barco, nós temos essa garantia que nós vamos chegar no porto seguro. Deus, eu quero te pedir uma bênção especial por todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos visitando neste momento, sedentas da tua palavra. Deus, que tu venha visitar esses corações, que tu venha abençoar essas vidas, Senhor. Pai, que tu tenhas a oportunidade também de estar neste barco, juntamente com essas pessoas, abençoando a sua navegação, para que junto conosco eles possam chegar ao porto seguro, Pai. Deus bendito e santo, é no nome de Jesus que nós te pedimos neste momento e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, queridos, continue nos abençoando e nos guardando. Fica na paz. Amém.